JC Business no ar. Um salve para você que gosta de aprofundar os seus conhecimentos, imergir no mundo dos negócios. Aqui a gente sempre traz dicas, jeitos de fazer a sua empresa crescer. Ou você crescer na sua empresa, pode ser também. Tanto que hoje o assunto é profissionais de impacto. E quem vai nos conduzir nesse caminho é Eduardo Gomes de Matos, da Gomes de Matos Consultoria, parceiro do nosso JCB. Mais uma vez, bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Bianca. Um prazer estar sempre aqui com você. Olha só, a gente sempre fala tete a tete ali com os empresários, mas hoje não. Nós vamos falar diretamente com os profissionais que querem aumentar o desempenho e fazer a diferença dentro das corporações, dentro das empresas. E aí a gente traz esse tema de profissionais de impacto. Consiste em quê? Profissionais de impacto foi uma pesquisa realizada e essa pesquisa identificou que existem 3 tipos de profissionais dentro das organizações. Existem os profissionais de alto impacto, existem aqueles profissionais comuns e aqueles profissionais que não estão entregando, eles estão, vamos dizer assim, num nível de desempenho menor do que eles poderiam estar. Então, esses 3 tipos de profissionais deixam muito claro que esses profissionais de alto impacto, eles geram resultados muito positivos, não só para a empresa, mas para a carreira deles também. Então, a discussão é como eles pensam, o que eles sentem, quais são suas atitudes, o que os diferencia realmente dos profissionais comuns. Esse é o grande ponto. E essa pesquisa realizada com 170 líderes mundiais buscou justamente entender o que é que esses líderes buscavam e por que eles consideravam aquelas pessoas de alto impacto e outras pessoas simplesmente profissionalmente comuns. E o que é que os diferencia? O que diferencia é que o profissional de alto impacto é aquele que vem para resolver, é aquele que chega na hora H, é aquele que dá confiança para que o gestor entregue um desafio e sabe que o resultado vai ser gerado. Então, existem algumas premissas nesse profissional, existem o que nós chamamos 15 pontos que destroem a credibilidade desse profissional, que ele não consegue ser um profissional de alto impacto, e existem 15 também características ou comportamentos ou atitudes que essas pessoas podem fazer. Inclusive, eu trouxe até a pesquisa para mostrar para vocês, né, justamente esses pontos que realmente constroem ou destroem a credibilidade e o alto desempenho de um profissional. Então é fácil de identificar esses profissionais dentro de uma empresa? É fácil. Eles são bem diferentes dos demais? É fácil, a gente sabe, todo gestor sabe aquele profissional que ele pode contar e que vai lá e resolve. É aquele profissional que tem um desempenho acima da média, é aquele profissional que é extremamente proativo, que ele não leva problemas para o chefe, mas já leva a solução realizada. São aqueles profissionais que dão um passo à frente, são aqueles profissionais que tornam o ambiente leve porque eles oferecem ajudas para os colegas. Eu acho que as 15 já começaram a ser listadas, não? Não, ainda tem muita coisa para a gente colocar. Isso, né? é o perfil básico, Isso, né? o perfil básico. Eles usam a lente de oportunidade, por exemplo. Então, toda oportunidade dentro da empresa, todo problema, toda incerteza, ele aproveita isso como uma oportunidade, não como uma ameaça. Esse é o primeiro ponto que caracteriza, antes da gente falar das 15 destruidoras dessa credibilidade e o que constrói a nossa credibilidade dentro de uma organização. Eles reagem diferente diante da incerteza, né? Eles fazem o que é necessário ser feito. O que é necessário ser feito? O que é necessário ser feito? Então, eles são obcecados pela reta final. Eles buscam realizar o trabalho, ter acabativa. Eles têm iniciativa, mas também têm acabativa. E só se conformam quando efetivamente entregam aquele resultado desejado, né? Eles perguntam e corrigem, eles estão constantemente aprendendo, eles estão buscando feedback constante para melhorar o seu desempenho, para melhorar suas entregas, tornam o trabalho leve e exploram as regras não escritas. Toda organização tem algumas regras que não são escritas, que é a cultura que às vezes é implícita dentro daquela empresa. Agora, abrindo aqui uma lacuna enquanto você não passa os demais itens dessa lista, isso são características muito próprias, pessoais, nem sempre profissionais, né? Então a pessoa ela já tem aquele perfil. Dá para ser trabalhado também? Isso. Essa é uma pergunta que sempre nos fazem. Eu coloquei até algumas perguntas aqui, Bianca, que sempre nos fazem. É como liderança. As pessoas perguntam assim, as pessoas nascem líderes ou se formam líderes? E a gente forma líderes, né? Ninguém nasce líder, a gente vai se formando líder. Claro que algumas pessoas têm mais facilidade de assumir essa liderança. Outras têm mais dificuldade, é mais desafiador. Assim como também se tornar um profissional de alto impacto, algumas características,
como curiosidade, ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa que busca efetivamente o resultado final, facilitam ao profissional, mas elas estão disponíveis para todos nós, de acordo com a mudança no nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. Agora, tem mais na lista? Tem. Então vamos lá. Vamos lá. Então vamos aqui os 15 pontos que destroem a credibilidade. Quais são? Primeiro, levar o chefe problema sem solução. Você já viu isso dentro de empresa? Com certeza quem está nos ouvindo tem alguns funcionários que são funcionários bons, são funcionários que atendem às expectativas, que geram resultados, mas não são aqueles profissionais de alto impacto. E uma das atitudes que destroem essas pessoas é ele levar o problema para o chefe. Ah, chefe, estou com um problema. Resolve o problema. Já leve para o chefe a solução desse problema. A segunda destruidora de credibilidade é esperar que o chefe diga o que deve ser feito. Não tomar iniciativa. Não tomar iniciativa. Então, fica esperando que seja mandado, fica esperando que seja feito. E isso faz com que a pessoa seja considerado um profissional de desempenho comum e não um profissional de alto impacto. Terceiro ponto, fazer o chefe ir atrás de você para lembrar o que tem que ser feito. Ah, não. É muito chato, né? A gente fazer microgerenciamento e perguntar, você já fez isso, você já fez aquilo? Olha, o prazo é amanhã, me entrega isso aí. Então, isso destrói a credibilidade das pessoas e as pessoas não chegam nesse patamar de alto impacto. É muito ruim isso aí. O quarto ponto, não enxergar o contexto geral, né? Fazer só a sua parte. Não, eu fiz o meu trabalho direitinho, né? Se o problema foi gerado, não foi na minha área, não foi no meu departamento, não foi comigo. Isso destrói a credibilidade. Enviar e-mails longos demais. Hoje o tempo é curto e as pessoas precisam de agilidade. Objetividade. Objetividade. Então tem pessoas que são muito prolixas, né? Enviam e-mails muito longos. E o pior ainda, pior do que isso ainda, Bianca, é aquela pessoa que sai copiando várias pessoas dentro da organização. Então direciona para a pessoa efetivamente que você quer se comunicar e posiciona aquela pessoa, né? Falar mal dos colegas. Não pode. Não pode. Não. Destrói a credibilidade. Aquela pessoa que fala mal, aquela pessoa que é dramática, tudo para ela é um drama, tudo para ela é um problema. É o outro. É o outro. Destrói a credibilidade da pessoa totalmente. Surpreender o chefe. Ai, chefe, tem um problema aqui agora. Ai, eu não te contei. Então, às vezes, a pessoa pensa que isso vai dar credibilidade para ela perante o chefe. E, pelo contrário, é uma destruidora desse alto desempenho, desse alto impacto, né? O outro ponto, pedir para rever decisões já tomadas. Não, se já tomamos a decisão, eu vou rever a decisão já tomada. Isso também destrói. Esconder fatos. Então, dourar a pílula para o chefe, não colocar as coisas em cima da mesa como elas realmente são, né? E aí vem, concordar na frente do chefe, mas discordar no corredor. Ah, o chefe falou aquilo lá, cara, mas não vai dar certo. Aquele processo ali não funciona, né? Então, tudo isso vai destruindo a credibilidade e a pessoa faz com que ela não seja uma pessoa de alto impacto. Se alguém que está nos assistindo agora se identificou com uma ou algumas dessas características e quer mudar, existem caminhos para isso? Pergunta excelente. Sempre perguntam isso, né? Eduardo, beleza, eu quero ser um profissional de alto impacto. Eu quero destruir, não quero praticar essas ações destruidoras de credibilidade que podem me considerar um profissional de alto impacto. Por onde começar? Primeiro começa fazendo uma avaliação sua, uma autoavaliação. Avalia dessas características, quais características ou dessas práticas você tem no seu dia a dia. Você tem essa característica no dia a dia? E aí faz um plano de ação para eliminar essas características. É interessante também, Bianca, para quem está nos ouvindo, pegar essas características e ver com o seu chefe, com os seus pares, se a avaliação dessas pessoas. Sinceridade, eu tenho essa característica, me diz, eu tenho essa prática, eu faço isso, porque às vezes a gente tem um eu cego, né? Um eu oculto que a gente não enxerga, e às vezes as pessoas que convivem conosco enxergam e nós não enxergamos esse ponto. Então, para a gente começar, a gente precisa fazer essa autoavaliação, e aí você pode pedir ajuda ao teu chefe, aos teus colegas, e aí você traçar um plano de ação para eliminar primeiro essas ações destruidoras. Antes de você buscar as ações criadoras de credibilidade, você tem que buscar. Outra pergunta também que fazem, Bianca, é assim, são 15, eu tenho que ter as 15? Já ia perguntar isso, porque nem todo mundo é bom no todo, né? Exato. Mas existe aquela característica que de fato vai classificá-lo como um mau profissional ou como um profissional de não grande impacto? A pesquisa mostra
que geralmente os profissionais, eles têm em torno de 5 dessas 15. Então, quais são as 5 que são mais fáceis, de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha personalidade, para que eu pratique essas ações? Então, dessas 5, eu tenho que ser muito bom em uma. Tá. Né? Mas não adianta eu ter essas 5 se, por exemplo, eu pratico uma delas, como falar mal dos colegas, falar mal do chefe. Não adianta ser proativo, ser objetivo, mas... Não adianta, Entendi. que aí você destrói tudo. Ou então você ser outras características positivas, ter acabativa, se predispor a realizar um trabalho que não é seu, mas se você é arrogante, prepotente, grosseiro com seus colegas de trabalho. Destrói tudo aquilo que você tem de positivo. Então, não podemos ter nenhum ponto desses negativo. Esse é o fato. E dos positivos, que eu vou compartilhar com você e com quem está nos ouvindo, você deve ter em torno de 5 desses positivos e se destacar em um. Escolhe um desses pontos e diz assim, rapaz, fulano é reconhecido por isso aqui, ó. Rapaz, ele torna o trabalho leve, ele sempre compartilha. Quando a gente está precisando, a gente sempre pode contar com ele. E tem pessoas assim que a gente percebe, né? Dentro de várias empresas que eu trabalho e que eu já trabalhei, a gente percebe profissionais que têm esse perfil. Antes da gente passar aqui para as características positivas, eu quero só saber, essa transformação, e me identifiquei como características ruins, mas quero mudar. Isso pode acontecer ainda dentro da mesma empresa ou não? Uma vez já dito como aquele perfil, vai ser difícil de transformar. A gente sabe que as pessoas congelam imagens da gente, a gente sabe disso. Às vezes a gente tem uma imagem e as pessoas congelam, mas a gente é possível mudar e fazer as pessoas perceberem. E aí, uma dica é você pedir às pessoas, principalmente aquelas que você mais confia, que são mais próximas de você pedir assim, ó, gente, se eu não estiver praticando, ou se eu estiver praticando algo errado, puxa minha orelha, me dá um toque para que eu possa não cometer esse erro. E eu já vi grandes profissionais mudarem esse processo. Então, aí as pessoas também perguntam assim, Bianca, mas se na minha empresa não me reconhecem como um profissional de alto impacto? Se o meu chefe não me reconhece como um profissional de alto impacto? E eu sei que sou. E eu sei que sou. Eu digo sempre para a pessoa, olha, o campo profissional, assim como um campo de futebol, o jogador está jogando, se o teu técnico não te reconhece, mas tem milhares de pessoas te vendo. Tem uma empresária cliente minha que ela tem um método de seleção muito engraçado. Ela, como cliente, identifica, ela tem uma loja de vários vendedores, então ela, como cliente, identifica quando ela vai comprar quem são os bons vendedores que a atendem. Então, quando ela vê uma pessoa de alto impacto, ela capta para ela. Ela capta para ela e diz, você não quer trabalhar comigo? Muito bem. Então, sempre o mercado vê. Vamos ver então quais são essas características aí. Vamos lá. Que são então, positivas. As positivas. Faz as coisas, é um pouco o contrário das destruidoras. Faz as coisas sem que lhe peçam, é a primeira. Sim. Então, são proativas. Se eu vejo que uma coisa tem que ser feita dentro da minha organização, por que eu vou esperar? Mesmo não sendo o meu trabalho, eu sou proativo e vou lá e faço. Se é a primeira, não quer dizer ser a mais importante. Exatamente. Tá. São 15. Você pode escolher 5 entre elas para você se dedicar e ser reconhecido por uma dessas 5 mais fortemente. Antecipar-se a problemas. Ter um plano para solucionar problemas. O Fórum Econômico Mundial que está acontecendo agora, uma das competências mais destacadas no fórum, a primeira competência mais destacada que as empresas do mundo inteiro querem é pessoas que resolvam problemas. Então, a pessoa tem que gostar de problema e resolver problema. A segunda é criatividade, segundo o Fórum Econômico Mundial. Mas resolver problema é fundamental. A terceira, ajudar companheiros de equipe. Ser aquela pessoa colaborativa, ser aquela pessoa que a gente pode contar, né? Às vezes a gente fala com a pessoa e diz, não dá, tem problemas, né? Dificuldade. E às vezes não só com o colega, mas às vezes também com o cliente. Sim. Né? Fazer o algo a mais. Então, eu sempre posso andar uma milha a mais. Aí as pessoas dizem assim, mas eu adotando todas essas características, outra pergunta que fazem também. Eu não vou ter burnout? Eu não vou ser um workaholic? Não. Porque quando não é quantidade de trabalho, é qualidade e intensidade de trabalho. Sim. É paixão, é propósito, é ver o seu legado do seu trabalho acontecer. Às vezes as pessoas podem trabalhar até mais e não ser profissionais de alto impacto. E profissionais que trabalham menos geram um impacto muito maior, positivo, dentro da organização. Quando são proativas, quando são organizadas. Exatamente. Né? O quinto ponto é mostrar curiosidade. A curiosidade é fundamental para o nosso crescimento, principalmente num mundo que hoje
por conhecimento, por dados. Então, a nossa curiosidade de buscar, né, de pesquisar as coisas é importantíssimo. Inclusive em outras áreas que não a sua. Inclusive em outras áreas que não a sua. Dentro da empresa. Exatamente. Pedir feedback. Pedir feedback é fantástico, né? Para o chefe? Para o chefe, para os pares, para os subordinados. E aí tem uma técnica de feedback que eu gosto muito de usar. São 3 perguntas que você diz assim: rapaz, eu quero ter mais sucesso na minha carreira. O que é que eu preciso parar de fazer que não contribui com o meu sucesso? O que é que eu preciso começar a fazer para eu ter mais sucesso, né? E o que é que eu preciso, vamos dizer assim, parar, iniciar a fazer e continuar fazendo o que gerou o meu sucesso anteriormente? Então, esses 3 pontos, quando você compartilha isso, mas eu não tenho abertura, as pessoas não vão me responder. Então, passa um formulário anônimo, né? Pede para as pessoas trocarem e devolver para ti. Mas você falou algo que me chamou muito a atenção. Também para os subordinados, porque quando você pensa no feedback, é quem está acima de você. E não, quem está abaixo também. É que está abaixo. Antigamente, as posições de liderança dentro das organizações eram muito mais ligadas com quem estava acima do que quem estava abaixo. Hoje é muito mais com quem está abaixo do que quem está acima. Então, é muito mais importante a gente ter a nossa equipe na mão do que a gente ter um excelente, às vezes, relacionamento com o chefe, né? Reconhecer seus erros e corrigir os erros. Eu aprendi uma técnica quando eu era consultor há muitos anos de uma grande montadora no Brasil, com um consultor mais sênior, que tinha os cabelos brancos, que ele dizia assim para mim: eu comecei a trabalhar com ele, eu era o consultor júnior, e ele dizia: Eduardo, toda vez que você cometer um erro, o erro é uma rãzinha, aquelas rãzinhas de banheiro. Então você pega a rã e come a rã, engole a rã, porque aquilo vai crescer. Se você não assumir, todo mundo vai ver, vai virar um sapo grande, um cururu, e aí você depois vai ter que engolir sapo. E é muito mais difícil engolir sapo. Então, cometeu um erro, assume o erro. Gente, o erro foi meu, tá? Vou corrigir o erro e tal. É muito mais digno, é muito mais profissional do que tentar encobrir aquele erro que você comete, né? Trazer energia positiva para a empresa, rir, divertir, tornar o ambiente leve, agradável, né? Tem gente que é carrancuda, que é pesada, né? Quando chega no ambiente, a gente nota que o ambiente pesou, né? E a gente passa muito tempo hoje em dia no trabalho, né? Dividindo a parte da vida com os nossos colegas de trabalho. Então é importante realmente que crie esse cenário mais leve. Exatamente. Então essa é uma das que gera credibilidade para você, né? Terminar o trabalho sem que precise lembrar, ter acabativa, cooperar com o chefe, dispor e mudar e correr riscos. A pessoa tem que hoje no mundo correr riscos. Então você testa, né? Vai lá e faz. É melhor do que não fazer. Mas para isso a empresa também tem que estar disposta, né, Eduardo? Com certeza. Para que o funcionário possa fazer essas tentativas e erros. O que eu digo é assim, a gente pode testar no que não é o nosso core business. Uma empresa de aviação não pode fazer teste do piloto na aviação. Mas ele pode testar se o app de reserva de voo é melhor de uma forma ou melhor de outra forma, né? Então, propõe coisas novas, inovar. O profissional que inova, que busca essa inovação constante, ele tem um diferencial hoje dentro das organizações, né? Ser direto e direto ao assunto, falar com o chefe. Não ficar com muitos arrudeios, né? Não dourar muita pílula, o gato subiu no telhado, né? Aquela velha historinha. Fazer o dever de casa e chegar preparado e deixar o chefe e a equipe bem na foto. Essas são as 15 pontos que, assim, credibilizam as pessoas a serem os profissionais de alto impacto. Então, isso está disponível para a gente, está disponível para todo mundo. E se as pessoas efetivamente gerarem isso, isso gera impacto no cliente, né? Isso gera impacto em todas as pessoas. Então, às vezes, simples atitudes, né? Hoje, eu fui em uma farmácia, Bianca, e comprei uma série de remédios e essa farmácia eu estou costumeiramente indo lá. E eu tinha um caixa eletrônico dentro da farmácia, peguei o dinheiro que eu precisava e eu pedi para trocar uma nota de R$20 em 2 de R$10. A caixa disse: eu não tenho. Eu disse: olha, eu só estou acreditando porque você está me dizendo que uma empresa desse tamanho, a 1h da tarde, né, você não tem 2 notas de R$10? Ela disse: eu não tenho. Eu disse: pois está certo. Pois, às vezes, pequenas atitudes como essa fazem o cliente, você perder o cliente. Se fosse a sua cliente, ela não contrataria esse tipo de funcionário, né? De jeito nenhum, pelo contrário, né? Queria distância de um profissional desse tipo. Então, esse impacto que a gente gera internamente, quando a gente é um profissional de alto impacto, e a gente também gera no cliente.
A postura dela deveria ter sido essa. Senhor, se ela não tivesse, que eu não acredito que ela não tenha, porque é uma grande loja de farmácia. Se ela não tivesse, ela diz assim, senhor, o senhor está precisando... Olha, eu vou aqui. Gente, por favor, quem tem 2 notas de R$10 aqui para trocar para o nosso cliente e arrumar uma solução para mim, né? Então, assim, esse impacto, ele é muito forte financeiramente. Profissionais de alto impacto, eles geram resultado em qualquer segmento. E quando a gente tem no nosso time profissionais, só profissionais comuns, ou profissionais que têm um desempenho, né, abaixo do que, vamos dizer assim, um profissional de alto impacto, a gente sofre as consequências. Dentro de uma empresa é impossível ter apenas profissionais de alto impacto. Essa é outra pergunta também legal. Assim, as pessoas perguntam, Eduardo, como é que eu compartilho isso? Né? Como é que eu compartilho? Como é que eu faço com que mais pessoas, eu sei quem são os meus profissionais de alto impacto, mas como é que eu faço com que mais pessoas sejam profissionais de alto impacto? E aí eu digo, a primeira coisa é compartilhar isso. É compartilhar o que destrói credibilidade, fazer grupos de discussão, de reflexão, né? Promover essas análises para que as pessoas se autoanalisem, para que as pessoas possam identificar e montar um plano de mudança. Claro que todo mundo não vai ser profissional de alto impacto, claro que não vai ser. Mas aí a gente ganha, se a gente tem 1, ganha mais 1, 2. Se a gente tem 3, a gente ganha mais 5 e aí vai. E aí a gente vai tornando a nossa empresa uma empresa de alto impacto. Ótimo papo, mais um papo de JC Business de hoje. Vamos terminar com o livro? Vamos. Sempre. O livro que eu vou recomendar é o livro da autora da pesquisa. É um livro dos Estados Unidos, né, a Liz Wiseman. Ela fez essa pesquisa nos Estados Unidos e no Canadá e compartilhou essa pesquisa. Ele está sendo traduzido agora para o português, tá? Profissionais de alto impacto e em inglês ainda é Players, né, of Impact, né? Players of Impact, jogadores de impacto, né? Profissionais de impacto. Mais uma dica, mais muitas dicas, na verdade, para a gente tornar esse mundo dos negócios de uma maneira mais produtiva e desenvolver ainda mais. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eduardo, muito bom conversar com você. Obrigado, Bianca. Sempre é um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Até. Bom, esse foi mais um JC Business, né? Fique sempre ligado no canal do GC+, e na programação da TV Cidade para ficar atualizado. Compartilhe o conteúdo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.